Então, boa noite a todos. Novamente aqui estamos com grande alegria, com satisfação de podermos mais uma vez estar atendendo a este convite da Casa Harmonia e Luz. Casa que, como sempre digo, fico muito feliz de poder dizer que foi uma casa que me acolheu e grandes amigos temos neste local, irmãos que são trabalhadores dedicados da causa espírita. E então, como é de praxe, inicialmente vamos fazer uma prece para pedir aos benfeitores espirituais que sem eles, sem nosso bom e justo Pai que é Deus e no Mestre Jesus, não conseguimos realizar as nossas tarefas, principalmente quando somos convidados e a responsabilidade de divulgarmos a doutrina espírita. Então, neste momento, convido a todos os nossos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Vamos agradecer pelos seus ensinamentos, por diariamente o nosso Pai, que é Deus, estar junto de nós através dos benfeitores espirituais, do amigo espiritual, que muitas vezes damos o nome de anjo de guarda, nos nossos desafios do dia a dia. Que possamos jamais esquecer disso, tendo a certeza que nada nos ocorre por acaso, que tudo tem uma razão de ser, para que consigamos assim amadurecermos espiritualmente, trabalhando sempre em nossa reforma íntima. Obrigado e que assim seja. Então, o tema desta noite é um tema assim que particularmente me toca muito. É um tema que infelizmente também nós ainda, movidos na vaidade, no orgulho, acabamos distorcendo um pouco. Eu escolhi então do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, isso que deveríamos sempre ter em mãos, não só naqueles momentos em que a dificuldade aparece, mas constantemente temos o Evangelho segundo o Espiritismo perto de nós, porque isso aqui é um manual que Cristo nos deixou e os espíritos benfazejos que trabalharam juntamente a Allan Kardec na codificação, vieram nos trazer este manual para que nós conseguíssemos então, com este manual, se nós conseguirmos pôr em prática pelo menos 5% do que está aqui, a maioria das nossas aflições nem seriam tão grandes. Então, o tema que eu escolhi dessa noite é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Essa tal dessa ostentação, muito falada na sociedade, que faz que muitas vezes nós façamos coisas assim que depois com certeza nós vamos nos arrepender, nos levando a grandes comprometimentos, porque muitas vezes em nome da ostentação acabamos passando por cima de nossos deveres morais, né? Porque nós temos que manter a nossa aparência
ruas para ser louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 1 a 4, versículo de 1 a 4. Capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, aqui vem nos convidar a uma reflexão muito profunda. Nos convida a, quando auxiliarmos alguém, não sairmos aos quatro ventos anunciando a nossa ação, anunciando que nós, como cristãos, que estamos tentando ser. Eu digo que eu estou tentando. Eu não sou cristão, eu estou tentando ser cristão. Ainda falta muito para mim ser cristão. Não saiamos pelas ruas anunciando, eu ajudei esse, eu ajudei aquele, e vejam todos, venham ver como eu sou uma criatura de bem. Então, veja bem, no momento que eu fiz isso, anunciei para todo mundo que eu ajudei aqui, ajudei ali, eu já estou recebendo a minha recompensa, que é a recompensa dos homens. Portanto, Deus, segundo aqui diz, não me recompensará, porque eu fiz aquilo em busca de fama, eu fiz aquilo em busca de notoriedade. Vejam bem. E segundo a questão 785 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o codificador de nossa doutrina, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos benfazejam responde, é o orgulho e o egoísmo. Vejam bem que aí se encaixa bem, porque às vezes nós, por orgulho e por egoísmo, nos queremos evidência, queremos ser endeusados, né? Porque a gente, vejam lá, ele é espírita, ele frequenta o Harmonia e Luz, ele frequenta a casa tal, vejam, realmente ele é uma pessoa de bem. Mas quantos que não têm uma religião, não seguem nenhuma filosofia, que fazem tanto bem pelo mundo e a gente nem fica sabendo? Às vezes, essas criaturas se sacrificam ao ponto de deixarem faltar algo para si, para poder estar ajudando. Neste mesmo capítulo fala do óbolo da viúva, que o Mestre Jesus, parando diante de um templo, em um dia festivo, aonde a maioria deixavam muitas doações em um determinado local, lá apareceu uma mulher que deixou muito pouco. E os discípulos se entreolharam, assim, admirados. Como podem comentar essa coitada aí, deixar isso tão pouco, ela acha que vai fazer a diferença. Olha, aqueles outros sim que deixaram bastante, esses sim vão conseguir ajudar bastante. Daí o Mestre Jesus, em sua paciência, seu amor por aqueles discípulos ainda que também, como nós, traziam suas imperfeições, ele disse que aquela sim fez a verdadeira caridade, porque ela não deixou o que lhe tinha em demasiado, mas assim ela deixou a única coisa que ela tinha. Então, vamos começar a analisar melhor a maneira que a gente julga as criaturas, a maneira que a gente pensa que sabe
entre a caridade e a filantropia. Filantropia é tudo aquilo que quando você reúne aqui, uma coisa ali que tem na sua casa, e você resolve levar uma instituição quase que maquinalmente. Caridade é mesmo quando você pegue só, vamos dizer, 1 quilo de feijão na sua despensa e você vá com alegria, com amor, doar aquele quilo de feijão. Então, tudo aquilo que realmente tem sentimento, que realmente nós estamos incutidos a ir lá auxiliar aquele irmão, mesmo que seja com tão pouco, mas que a gente tenha amor no que a gente está fazendo, isso é a caridade. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá, esse espírito de extrema evolução espiritual, saiu pelas ruas da Índia, em Calcutá, pedir pelos seus pobres. E chegando numa tenda lá de um comerciante, pediu, e o comerciante lhe cuspiu no rosto. Ela passou a mão no rosto e disse assim: esse para mim. Agora eu peço pelos meus pobres. Nossa, quem de nós faria isso? Nós com certeza ficaríamos exaltados, acabaríamos ofendendo, criando uma situação desagradável. Mas a Madre Teresa demonstrou o que realmente ela trazia no seu coração. Me lembrando daquele história que diz assim: cada um oferece o que tem de melhor. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos crescendo, nós vamos compreendendo melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas o que Jesus quer dizer com esse ensinamento desse texto? Que fazer o bem sem se exibir e sem ostentação é um grande mérito. É um sinal indiscutível de fraternidade e amor de quem pratica algum ato de caridade para com o próximo. Nossa, essa frase assim é tão fácil. Eu estou aqui na frente do computador lendo, é fácil. Mas o problema, a dificuldade é a gente conseguir fazer. Não é à toa, não é por acaso, porque o acaso não existe, que o maior mandamento diz assim: para amarmos a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse amar é muito difícil. Fazer o bem é amar. Nós lembramos muito da caridade material. Pega aí 5 quilos de arroz, um pouco de feijão, um pouco de azeite e leva para aquela família lá. Não vai fazer falta. Mas, às vezes, um parente nosso bate a porta pedindo um auxílio. Não aquele auxílio material, mas aquele auxílio que ele está aflito por alguma coisa. E nós lhe damos as costas. Não tenho tempo hoje. Tem muita coisa para fazer. Isso é um bem que a gente poderia estar fazendo e a gente se nega. Vamos refletir bem em cada situação que se apresenta no nosso dia a dia. Não precisamos ir lá na África, que é muito meritório fazer a caridade, aqueles povos tão sofridos. Nem vamos entrar na análise da lei de causa e efeito para tentar descobrir o que aqueles espíritos que estão reencarnados lá fizeram para estar nessa situação. Não vamos entrar nesse ponto.
cidade que eu vivi tanto tempo, que eu tenho saudade, que podemos estar ajudando, participando de projetos sociais. Aí mesmo eu sei que na Sociedade Espírita Harmonia e Luz existe um projeto muito bonito de alimentos para os necessitados e outras tantas necessidades, campanhas belíssimas. Vamos participar em nossa casa, vamos contribuir. Se não podemos contribuir doando algo, vamos chegar lá e conversarmos com a diretoria no que eu posso servir. Porque não precisamos ser praticantes do bem, vejam bem, só trabalhando nos passe, fazendo explanações doutrinárias. Dentro da sociedade, vamos dizer assim, é o treino. Mas lá fora da sociedade é o jogo. É lá que o bicho pega. É lá que devemos demonstrar realmente maturidade espiritual. Começando dentro de nossos lares, esses templos sagrados, que muitas vezes nos iremos deparar com parentes nossos, que a gente pensa, como é que Deus colocou na minha família uma criatura tão difícil? Mas é ali que está a verdadeira caridade, irmãos. Então, à medida que buscamos realmente praticar a caridade, veremos que nos traz uma sensação tão boa de estar podendo servir. Quando você faz um bem em um determinado ato, você faz o bem pelo próprio bem, sem esperar nenhuma recompensa. O bem que você faz, você esquece. Se você fizer alguma coisa para uma pessoa e quando você encontrar, lembra-se desse bem, reflita, pois talvez você não tenha feito essa ação com todo o seu coração, com todo o seu amor. Talvez você esteja esperando um reconhecimento dessa criatura lhe pagando esse bem. Então, imagina que um dia você está andando pela rua e você encontra uma determinada pessoa. E aquela pessoa está distraída, olhando no celular, preocupada com alguma situação. E você já pensa, orgulhosa. Ajudei tanto essa pessoa e agora ela passa por mim e faz que nem vê. Então isso é sinal que você não fez o bem pelo bem. Você fez o bem esperando algum tipo de recompensa. Vamos refletir, é uma situação assim tão corriqueira que numa cidade grande como Caxias, que as pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa, ainda mais nesses dias difíceis de pandemia, onde nos preocupamos tanto com a situação, como é que vai ficar. Então vamos refletir se realmente estamos fazendo o bem pelo bem. E uma outra parte aqui do texto que eu achei muito interessante, que fala que diz assim: quantos que há só dão na esperança de que o que recebe irão bradar por toda parte o benefício recebido. Quantos que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição de seu orgulho.
Então, uma frase muito interessante também de Allan Kardec, que fala assim: o amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos nos fosse feito. Lembremos do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Uma outra frase de Chico: o reconhecimento que devemos buscar é da própria consciência. Não importa a ingratidão. Todo o aplauso externo é ilusório. Então, Santo Agostinho sempre dizia, ao recostar a sua cabeça ao travesseiro para descansar à noite, ele refletia se toda a oportunidade que ele teve de fazer algo de útil, de bom durante o dia foi feito realmente, se ele não deixou passar nenhuma oportunidade de estar ajudando o seu próximo. Então, vamos pensar bem nisso. Se nós realmente todas as oportunidades, nem que seja uma ou duas durante o dia, apareceram em nosso dia de fazermos o bem sem ostentação pelo nosso próximo, realmente soubemos aproveitar sem humilhar aquele que nos procurou. E relembrando novamente Madre Teresa de Calcutá, ela disse assim: o bem que se faz hoje pode ser esquecido amanhã. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. O que ela quer dizer? Mesmo que não pareça que tudo aquilo que tu fez, que tu serviu, não seja o bastante, no final das contas, a tua consciência é a tua juiz. E Deus perceberá que você fez o melhor. Porque, questão 621 de O Livro dos Espíritos, lá diz que as leis divinas estão na nossa consciência. E as leis são feitas para nos disciplinar em nossos atos. E se nós então temos certeza que nós fizemos o bem, a nossa consciência estará tranquila. Passando um pouco dos minutinhos aí, quero comentar brevemente sobre uma história que eu consegui hoje. Tinha um homem que gostava muito de fazer o bem pelos outros. E essa história é verídica. Certa vez, passando por uma rua, viu que tinha um menino lá brincando com uma certa dificuldade, pois tinha uma deficiência em um pé. Daí pediu para o seu motorista: vá lá e converse com aquele menino se ele não quer ficar com aquele pé perfeito. Conversaram com o menino, ele ficou entusiasmado: claro que eu quero. E daí então foram conversar com a família, para a família ver que realmente não era um golpe. Explicar a situação, que diz que ia ser tudo por conta daquele benfeitor. E logo foram. Esse menino então fez 5 cirurgias. E quando o menino voltou, a família já percebeu que realmente o menino tinha sido sanada aquela sua deficiência. Então, ao entrar dentro de casa, aquele menino mostrou grande felicidade, porque via que ele podia também realizar as mesmas tarefas que os outros. E vou ler só o finalzinho da mensagem. Naquele Natal, o empresário ainda providenciou que toda a família fosse levada a uma grande loja da cidade para que cada um deles escolhesse um par de sapatos. Jimmy, que é o menino, se tornou um bem-sucedido homem de negócios e jamais sob o nome do seu benfeitor.
Tudo porque o seu benfeitor Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística,